Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a terceira parte da última lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Então, a última lição ela vai falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós já falamos a primeira, falamos a segunda, e na segunda a gente falou um pouco sobre as bênçãos de uma vida no reino de Deus. E nessa terceira parte nós vamos falar sobre o contrário, né? Os males de uma vida no mundo. Nós falamos sobre as bênçãos de permanecer no reino de Deus e agora nós vamos falar sobre os males de viver uma vida para o mundo. Na segunda parte, o comentarista chamou a nossa atenção para a igreja ela está inserida no mundo, mas ela precisa representar o céu. E como representar o céu? Defender. E no final do vídeo a gente falou um pouco sobre a questão de sermos embaixadores de Cristo, representarmos o reino de Deus aqui na terra. E isso demanda algumas práticas, né? Que a gente precisa realmente fazer para poder efetivamente se consolidar como uma igreja de Deus aqui no mundo, que represente os céus aqui no mundo, e não uma igreja, de certa forma, misturada com o mundo. A gente viu em muitas lições aqui que o movimento, né, ideológico progressista, ele tenta se infiltrar nas igrejas para, de uma maneira sutil, mas agora bem mais escrachada, vamos dizer assim, né? Eles querem desestruturar as bases da igreja. E isso é um perigo terrível. Mas vamos lá. Antes da gente continuar aqui, eu quero pedir a você, se você é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no nosso canal, deixe o seu gostei no final do vídeo se você gostar, tá? E compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. Então, antes eu quero ler aqui um trechinho que diz o seguinte, olha, o papel dos seguidores de Cristo no reino de Deus. Fala só um pouquinho sobre essa questão aqui. Diz aqui, ó, os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrade a Deus em tudo o que fazem. Então é importante a gente abrir esse tema dizendo o seguinte: falar sobre as bênçãos de Deus é muito interessante, é muito bom. Mas é interessante também lembrar que para alcançarmos essas bênçãos do reino de Deus, um preço precisa ser pago. A responsabilidade nossa, ela precisa ser assumida, né? A gente precisa assumir como igreja essa responsabilidade de defender os princípios do reino em todo o tempo, em tudo o que nós fazemos. Por quê? Porque em certa feita a Bíblia diz que o reino ele é tomado à força. Não vai ser nada fácil. Nós teremos um combate. E isso vai ser permanente até a volta de Cristo. Então não adianta o crente entrar e achar que vai ser tudo maravilhas. Por isso, a verdadeira igreja de Cristo ensina e insiste em orientar os crentes a ler a palavra de Deus, a se alimentar desse alimento para poder resistir às investidas do diabo. Somente com o estudo apurado da palavra de Deus é que nós realmente teremos condições de se defender. Eu vou lembrar a você que Jesus lá em Mateus 4, na tentação do deserto, ele usou a palavra para rebater as investidas do diabo naquela tentação. E você se lembra que o diabo também se utilizou da palavra, mas Jesus, por conhecer mais a fundo o diabo, ele fez o seguinte, olha que interessante, ele usou trechos para poder tentar ludibriar Jesus ali, envolvê-lo de alguma maneira, mas Jesus usou a palavra firme e rebateu com convicção. Tá? Então a gente precisa ter essa convicção. É claro, não é ser igual a Jesus, né? Porque é diferente, né?
mas a gente precisa ter a convicção do que a gente está defendendo. Como você vai ter a convicção de que você defende se você não lê a Bíblia, não estuda? Então olha que trecho interessante que o comentarista colocou aqui, ó. Não importa o custo ou a dificuldade, nós precisamos buscar intensamente o reino com todo o seu poder. Tudo isto quer dizer que vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero e persistente para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás, do pecado e de uma sociedade corrupta. Os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, ou seja, aqueles que negligenciam a palavra de Deus ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos de vida desse mundo. Então, os benefícios supremos do reino de Deus, quero só abrir um parêntese aqui, que para mim, eu quero deixar claro, o único supremo é Deus, ponto. Então, os benefícios, eles precisam ser alcançados mediante força, persistência, permanecer diante dos ataques, rebater os ataques, é importante, tá? Então, isso fala sobre receber as bênçãos. Agora nós vamos no ponto 3, que vai falar sobre os males de uma vida no mundo. Primeiro dele, escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, segundo Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Meu Deus, olha isso. Que coisa séria que o comentarista está falando aqui. E que na verdade, o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, isso, ó, que trilha o caminho das trevas e necessita de uma urgente libertação. Diz em João 8,36 que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O comentarista está chamando a atenção aqui que um dos principais, o primeiro, dos males da vida, de uma vida no mundo, é escravidão do pecado. Essa escravidão faz com que o homem seja dominado pela soberba, pelo egoísmo, pelos prazeres mundanos. Ele se entrega à desonestidade, a injustiças, à libertinagem, ao álcool, às drogas e aos demais vícios. Por quê? Porque ele está subjugado pela escravidão do pecado. Então, a igreja tem o papel de deixar claro para a humanidade que pecado é pecado e pronto. Acabou. Não existe concessão de dizer assim, não, isso aqui é só um pecadinho. Não. Pecado é pecado e pronto. Detona o homem, o afasta de Deus, o afasta da sua essência. Então a igreja precisa se posicionar no mundo dos homens como um arauto da verdade, que vai dizer assim, olha, tudo isso que você está praticando aí está te levando para um caminho de trevas, para a perdição. E, infelizmente, existem igrejas, líderes, que eles já não tem mais aquela coisa, de falar assim, olha aqui, você está cometendo isso daí, você está caminhando para o inferno, tá? Ele já não consegue mais falar, porque está abrindo concessões. Ele está meio que combinando, Não, sabe aquela coisa? O espírito da Babilônia dominou ele de uma maneira que a ganância faz com que ele deixe aquela pessoa continuar na vida dela cometendo pecado e ele continue lucrando com aquela ovelhinha ali, sabe? Infelizmente, é triste a gente falar isso, mas é uma realidade que vai aumentando
E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos. E tem gente que lê esse texto e que acha que isso é só em relação ao mundo. Esses homens, esses tipos de sentimento, amantes dos prazeres, enfim, egoístas, presunçosos, de torpe e ganância, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E muita gente acha que isso aí é só no mundo. Não, irmãos. É dentro das igrejas. Então nós precisamos ser um remanescente de Deus aqui na terra. Você vai ser perseguido? Vai. Vão tentar calar a sua voz? Vão. Vão sim, ué. Mas a igreja de Deus precisa se unir, ao invés de ficar se atacando pura e simplesmente. Por puro e simplesmente interesse. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, meu interesse. O interesse tem que ser de unidade para o crescimento do reino de Deus. Existem igrejas hoje que não se unem a uma outra igreja, a uma outra denominação, sequer para fazer um evento pequenininho que seja, de evangelização ou alguma coisa desse tipo. Infelizmente isso é complicado, mas vamos lá. O ponto 2 aqui, para a gente encerrar. Filhos da ira e condenação eterna. Então o comentarista vai chamar a atenção aqui, ó. As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a avareza, a impureza e a idolatria que muitos crentes estão fazendo, muitos cristãos idolatrando líderes, sabe? Idolatrando líderes. Isso tem que ficar muito claro. Igrejas, cristãos idolatrando líderes e ficam tacando pedra lá no povo lá que idolatra lá as imagens. Mas nós estamos idolatrando líderes, cantores, gospel. A gente está idolatrando, tá? É triste isso, né? Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3,18. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ponto. Está claro na Bíblia. Não é a igreja que está condenando o homem. O homem, ele está a si próprio condenando quando ele nega a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz, quando esse homem nega que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher por um milagre, para restaurar a humanidade. Então, Jesus próprio disse que aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Foi Jesus que falou isso, não é a denominação A ou a denominação B, ou isso ou aquilo, a igreja tal, não sei o quê. Não, foi Jesus que falou. Então está claro aqui. Viver uma vida de pecado é viver uma vida debaixo da ira de Deus naquele grande dia. Não adianta, não tem negociação em relação a isso. Não tem como. Agora, as igrejas que estão influenciadas pelo espírito da Babilônia, elas não vão combater o pecado, porque elas querem que as pessoas continuem com as mesmas práticas. A igreja de Deus no mundo, ela tem o interesse em abrir os olhos das pessoas em relação à escravidão do pecado, em relação à ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a igreja de Deus no mundo, ela tem o interesse em abrir os olhos das pessoas em relação aos males deste mundo, ou de uma vida de pecado neste mundo. Esse é o ponto. Então não é uma igreja omissa, que vai, de um modo simples, aí a gente pode dizer, que vai passar pano para determinadas práticas. Não, ela precisa ser clara e objetiva. Ponto. E aí o comentarista traz para nós a conclusão aqui, ó. Os judeus
aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Fechando, os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, defendidos, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Meu querido, nós estamos terminando esse trimestre, essa última lição, falando sobre o papel da igreja, o mundo de Deus no mundo dos homens, o papel da igreja de Deus aqui no mundo. Então, nós precisamos entender que a igreja tem uma missão e essa missão, ela precisa ser efetiva e não somente teórica, ela precisa ser efetiva. Tanto é que no próximo trimestre, as lições da CPAD, elas vão chamar a nossa atenção sobre o tema da evangelização, de missões, e são vários temas e nós vamos, assim, permitindo Deus, junto com vocês, também falar aqui no nosso canal a respeito das próximas lições. Então, eu quero convidar você, continue estudando as lições bíblicas, é muito interessante, muito importante para o teu fortalecimento espiritual. Continue frequentando a escola bíblica, tire as suas dúvidas com os seus professores, com o seu pastor, não se deixe levar por pura e simplesmente alguns comentários. Ouviu alguma coisa aqui e acolá, procure alguns irmãos, pergunte o que você acha disso, o que você acha daquilo, tire as suas dúvidas com outros irmãos. Isso não é vergonha nenhuma. Isso, na verdade, você está exercendo um papel muito importante, que é ir atrás da verdade real do que a Escritura ensina. E não somente ficar ouvindo um e outro e pronto, já aceitar aquilo. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado e muitos ainda se levantarão com, exteriormente, com uma capa de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Essa é a minha mensagem para você. Continue firme, persevere, defenda os valores, princípios morais cristãos. E Deus vai estar junto com você para, junto com você, passar pela prova, tá? Lembra daquele hino? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Para passar pela prova, dando glória a Deus, tem que estar firmado na rocha que é Cristo. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.